raiz de Davi. Davi teve um ministério, teve um negócio tão legal com Deus. Deus gostou tanto de Davi, falou: Davi, teu reino vai ser eterno. Jesus é a raiz desse reino. E o interessante é que esse mesmo rei Davi, ele não tomou posse do governo também. Ele teve todas as chances para poder matar Saul. Ele foi ungido. Ele poderia estabelecer o governo dele. Ele tinha homens que confiavam nele, mas ele não fez. Interessante essa semelhança. E Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. O governo de Cristo foi da mesma forma. Ele não colocou a mão para poder pegar esse reino. Ele não tomou a força. Nós, os seres humanos, tentamos estabelecer a nossa visão de mundo a todo momento. Todo momento a gente quer estabelecer a nossa visão. Isso é algo produzido pela queda, pelo pecado. O pecado produziu isso na gente. Quem governa a si mesmo não tolera humilhação e perda. Aquele que não tem o governo de Cristo, a gente não consegue suportar a humilhação. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa humilhação. Essa humilhação não é alguém chegar e alguém te humilhar, te colocar para baixo. Eu vou explicar essa humilhação. Mas o ser humano não tolera baixar a cabeça, se curvar. O ser humano quer ser senhor de si. Nós temos essa característica. E o Evangelho nunca tocará alguém forte. Nunca. A coisa mais contraditória é: o Evangelho é fraco demais para gente forte. Gente forte não é tocado pelo Evangelho. Só fraco, só gente fraca pode enxergar. Jesus, quando ele estava sendo julgado pelos fariseus, porque ele estava sentado com publicanos e pecadores, ele falou assim: eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. E a pior loucura do ser humano é achar que ele é são, é achar que ele é bom. Amado, tu pode ser o cara mais poderoso do mundo, mais íntimo de Deus, tipo Moisés, que Deus falava face a face com ele como qualquer um fala com um amigo. Mesmo esse nunca pode perder a consciência de sua doença, de sua fragilidade e de sua carência de Deus. E Jesus, ele fala, é muito lindo isso, ele fala: eu não vim para quem é são, para quem está bom, eu vim para quem está doente, para quem está carente, para quem fala assim: sou eu mesmo. O Evangelho é fraco demais para gente forte, gente senhor de si, gente cheia de ideias, cheia de argumento, não recebe o Evangelho. Vai ter uma experiência, vai vir para a igreja, mas em breve vai para o mundo. Tu pode dar as maiores palavras, as palavras mais tops para aquele indivíduo, ele não vai se curvar, ele não vai se render. Evangelho é para quem é quebrantado, para quem é carente. Jesus fala assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe qual é o ponto para alguém encontrar Jesus? Cansaço, sobrecarga. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tu vê alguém ainda feliz com o pecado, curtindo o mundo, curtindo? Tem que orar: Senhor, dá cansaço para ele. Dá cansaço para ele. E mesmo assim, se o coração dele for impenitente e for duro, ele vai morrer na dureza do coração, como diz Romanos 1. E esses são os fatos interessantes sobre a vida do Messias. Ser igual a Deus não é pela posse, e sim pela humilhação. É uma outra contradição entre Adão e Jesus. Paulo vai falar na sua carta que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão
ele tinha uma palavra de Deus, e ele deu ouvido à serpente e projetou uma outra imagem a respeito de si. E essa outra imagem era ser igual a Deus, assim como Lúcifer caiu. E aquilo que o homem fez para poder atingir esse lugar de ser igual a Deus foi pelo caminho errado, foi pela posse, pelo jeito dele, pela imagem que ele projetou. É isso que eu quero. Pá. Tem muita gente tentando atingir Deus, tentando chegar a Deus, só que pelos meios errados. Quando Jesus repreendeu Pedro, na sequência ele fala assim: olha, que quem não se negar, quem não considerar a sua vida como perda, não pode encontrá-lo, não pode receber o reino. E Jesus foi ao contrário. Filipenses 2 vai falar que Jesus, sendo Deus, ele não era só a imagem de Deus, ele era o próprio Deus. Eu vim, eu desci, eu tomei a forma do ser humano. A Bíblia fala que em Filipenses 2, a partir do 5, que ele, sendo Deus, ele não se considerou Deus. Nada mudou. Ele nasceu como homem, totalmente homem, mas ele ainda continuava sendo Deus. Não tinha como ele negar isso. Mas ele não se considerou, ele se sujeitou à humanidade. Um fato fundamental sobre a vida de Jesus. Há quem diga: Jesus conseguiu porque ele era Deus. Jesus, ele viveu como nós vivemos hoje, dependente do Espírito Santo. Você vai ver que em Mateus 4 fala que logo após que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele viveu em completa dependência. Qual era o segredo de Jesus? Max Lucado fala no seu livro Ele Escolheu Escravos, que Jesus sentia saudade de casa, e aí ele ia para o monte para bater um fio para casa. Ele falava com Deus, ele estava em comunhão com Deus, ligado a Deus. Quando ele falava assim: olha só, gente, eu não estou falando nada de mim mesmo. Até quando ele se glorificava na terra, ele não podia negar aquilo, porque aquilo era a verdade da sua profunda humilhação. Não era, nossa, que arrogante, não. Era a sinceridade produzida pelo vínculo que ele tinha, a profundidade de relacionamento que ele tinha com Deus, e aquilo exalava dele. Não tinha como negar aquilo, fazia parte da existência dele, porque ele vivia em Deus. E quando ele falava, ele era sincero, ele falava: olha, eu não estou falando nada de mim, eu estou falando tudo que o Pai está me dando. O Pai me dá e eu passo para vocês. Ele não andava por ele mesmo. Tentaram distrair o Messias diversas vezes. O diabo tentou distrair o Messias, colocando uma outra imagem na cabeça dele, diante dos olhos dele. Quando ele estava no deserto, em Mateus 4 lá fala que ele estava sendo tentado, ele teve fome. O diabo: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pedro tentou demover Jesus. No momento, Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, por uma inspiração de Deus, do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele: Pedro, foi Deus que te revelou isso, senão você não falava. E um pouco depois, Jesus começa a falar as coisas que iriam acontecer com ele, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. A Bíblia fala que Pedro o chama à parte e fala assim: mestre, que isso? Tenha piedade de ti. Não, isso não vai te acontecer. E Jesus na hora repreende, porque identifica que aquele discurso de Pedro era a mesma vozinha lá do deserto falando: não vai não, não vai não. E aí ele vira para Pedro, para o amigo dele, e fala assim: ó, diabo, para trás de mim, tu cogita das coisas da terra. Pedro não percebeu e foi usado, foi uma boca
para poder tirar Jesus do propósito dele. Qual era o propósito? Humilhação. Não era tomar, era se humilhar. Os fariseus tentaram demover Jesus lá na cruz. Os fariseus, salvou os outros, agora salva você. Desce daí e vamos crer que você é o Messias. Quantos de nós, amado, às vezes está vendo um filme assim, né, que tem uma trama, e aí o cara, ele tem a oportunidade de dizer quem ele é, e aí ele não diz. Ele tem um potencial de fazer um estrago, mas aí ele não faz, ele fica ali. Amado, quantos de nós, na realidade, se tivéssemos a oportunidade de mostrar assim alguma coisa para alguém, nós não faríamos? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quem sabe não vamos fazer daqui a pouco? Agora eu vou mostrar. Imagina, amado, o Deus que criou aquelas coisinhas minúsculas que estavam ali diante dele, crucificando ele. Ele foi o criador de cada um daqueles insignificantes, de cada um que, comparado a ele, nada era. Em Mateus, se eu não me engano, quando Pedro corta a orelha, ele fala assim: você acha que se eu não quisesse, eu não rogaria ao Pai, ele não me mandaria legiões de anjos agora para poder me socorrer? No estado, você faz assim, o cara podia evaporar. E aí ele estava ali naquela cruz, e os fariseus ali embaixo, os detentores da mentira, da hipocrisia, da dissimulação: desce daí, prova agora que tu é o Messias. E ele permaneceu no seu lugar. Aleluia. Ele permaneceu no seu lugar. Tentaram demover Cristo daquela posição. O que é o meu canivete, amado, nesses dias? Eu chamei de canivete, era uma espada. A Bíblia fala que era uma espada. Mas o que é essa espada diante do Rei da Glória? Como eu narrei aqui antes, o Criador de todas as coisas, que tomou a forma do ser humano, se humilhou. Ele falou assim: olha, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando. Amém. Os caras, quando vieram prender ele, falaram assim: quem que você está procurando? Jesus de Nazaré. E aí tu vê que o eu sou Jesus, tá? O eu sou que Deus falou lá para Moisés. Moisés: Deus, o que eu vou falar lá para o faraó quando for libertar? Diga que o eu sou te mandou. Ele está falando assim, ó, o próprio Deus, eu sou. Os caras foram para trás assim, ó. Foram para trás, porque o rei de tudo estava diante deles. E ele falou: eu sou. E Jesus falou: ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando em favor de vocês. Amém. Aqueles homens, vencendo. Sabe de nada, meu Senhor. Sabe de nada. Eu estou dando em favor de vocês. O que é o meu canivete? Por isso que eu chamei essa espada de canivete. Eu enumerei algumas coisas, mas talvez o Espírito Santo te traga luz a o que pode ser o canivete na tua vida. Ele me mostrou coisas da minha vida, coisas da nossa vida, coisas do nosso cotidiano. O que é o canivete no nosso dia a dia? Quando eu me julgo santo, poderoso e capaz de qualquer coisa. Uma das coisas que pode acontecer, amado, quando a gente começa a buscar Deus, é a arrogância tomar o nosso coração. E a gente começa a se achar alguma coisa. É só a gente começar a buscar um pouquinho a Deus, que o diabo vai lançar, e a nossa própria carnalidade vai brotar. Essa, caramba aí. Deus te usou, hein? Isso é um canivete. É a minha tentativa de tomar uma glória pela minha posse, pelo meu jeito. Aí o que eu faço? Eu lanço mão da minha espada, do meu canivete. O orgulho. Esse canivete é o instrumento do meu orgulho. Eu creio
eu creio em Cristo desse jeito, ele tem que revolucionar a minha nação, ele tem que ser um Messias político, ele tem que nos livrar do governo de Roma, que era o contexto ali, ele tem que me livrar. Agora esses homens estão vindo aqui para poder prender a minha saída, a minha euforia? Não. Na verdade ele foi para matar o cara, ele deve ter errado, ele foi para matar o mal. Aí Jesus talvez ia ter que colar a cabeça do cara, ao invés de colar a orelha, estilo Vikings. Ele foi para matar o cara. Amado, quantas vezes o nosso orgulho se manifesta de uma forma selvagem, nos tornando endurecido, coração duro, coração rancoroso, coração que não perdoa, coração que não aceita, coração que julga. Isso é o meu canivete. Não é o mesmo caminho de Cristo, não é o mesmo caminho da curva, de se curvar, de se render. O meu jeito de ver a vida, não, eu penso assim, pronto, acabou. Eu sou crente, mas eu tenho a minha maneira de enxergar o Evangelho. É dessa. Não tem, mano. É a maneira de Jesus. Amém. Ou é a maneira de Jesus, ou não é. Amém. Aí, como diz a música do Rapa lá, né? A sombra do meu Jesus. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz. Não há evangelho sem cruz. A cruz é o instrumento da humilhação. A cruz é o instrumento da redenção. Mas essa redenção veio por meio de quebrantamento, de sujeição a Deus. E Filipenses 2 vai falar que foi essa atitude que fez com que Deus elevasse o nome de Jesus e desse um nome sobre todo o nome a Ele. E que todo mundo vai se curvar e todo mundo vai confessar que Ele é o Senhor. Todos os que puxam o seu canivete fogem. Pedro puxou a sua espada e cortou. Os outros 3 evangelhos vai falar que os discípulos, logo assim que Jesus foi preso, todo mundo meteu o pé. Lembra do outro que puxou o canivete também? Adão e Eva puxaram o seu canivete, usaram o seu instrumento de liberdade, de orgulho, de desejo, de insanidade, e desobedeceram a Deus. E logo assim que ouviram a voz de Deus, o que eles fizeram? Lá em Gênesis 3, eles fugiram, botaram as folhinhas aqui assim, as folhinhas de figueira, e fugiram de Deus. Todo mundo, amado, todo mundo que anda segundo a sua ótica de vida, segundo o seu estilo de vida orgulhoso, que puxa o seu canivete, tentando encontrar a sua liberdade fora desse caminho de Deus, de humilhação. Qualquer um que anda dessa forma, qualquer um de nós, amado, uma das primeiras características é fuga. A gente começa a fugir. Você já fugiu de alguma coisa? Fuga. Começa a avaliar. Quando eu começo a Senhor, o que tem, Senhor? O que tem aí? Quando a luz de Deus começa a varrer a nossa vida, começa a dar um comichão, aquele que é forte, aquele que está muito inflado, não vai conseguir ser quebrantado. Não vai. Adão tentou estabelecer a imagem de Deus pela posse. Cristo tomou o governo por meio da humilhação e da renúncia. E para encerrar, como que eu posso ser imagem de Deus nesse mundo? Estava falando aqui no início, a gente está com um monte de gente que está na igreja, nas igrejas, um monte de gente na nossa igreja, mas de fato, o que define alguém de Deus? Alguém de Deus, alguém que é casa de Deus, alguém onde Deus habita. A gente fala, né? Não, são tempos de Espírito Santo.
Mas com o tempo,